Oremos ao Senhor. Pai, nós queremos te agradecer, Senhor, por tua grandeza, majestade e glória. Louvamos o teu nome pelo Deus que tu és. Queremos, Senhor, nesse momento, pedir a tua direção, a tua bênção. Pedimos que o Senhor nos ensine por meio da tua palavra, ó Deus. Que tenhamos um tempo proveitoso na tua presença, de edificação, de crescimento, para a glória do teu nome. Oramos, confiados nos méritos de Cristo Jesus. Amém. Meus irmãos, eu queria que vocês abrissem as Bíblias de vocês no texto que a gente abriu, né, essa aula, porque na semana passada nós não conseguimos concluir todo esse capítulo, né? E aí nós começamos lendo um texto do apóstolo Paulo aos Romanos, no capítulo 7, versículo 12. Romanos 7, 12. A palavra de Deus diz assim: por conseguinte, a lei é santa e o mandamento santo e justo e bom. Então, o apóstolo Paulo aqui, movido pelo Espírito Santo de Deus, nos diz que aqui, né, mandamento e lei são palavras parecidas. E o apóstolo Paulo fala de algumas características, tanto do mandamento de Deus quanto de sua lei. E nos chama a atenção que essas características são também, né, atributos de Deus. Então, nós podemos afirmar que a lei, ela é um reflexo do caráter de Deus. O caráter de Deus é um caráter santo, é um caráter justo e é um caráter bom. E a lei que vem de Deus, portanto, ela reflete, como dissemos, né, o seu caráter. Por conseguinte, né, como diz Paulo, ela é santa, ela é justa e ela é boa. Então, é sobre isso que nós estamos estudando, sobre o papel da lei de Deus na vida do cristão. E o apóstolo Paulo diz que a lei é uma bênção, porque ela reflete o caráter do nosso bondoso Deus. E aí, eu queria retomar com vocês de onde nós paramos, né? Na aula passada, nós começamos o capítulo 3 do livro Ídolos do Coração, em que nós estamos estudando aí, né, o tema de suma importância. E aí a história do personagem que nós vimos foi a mulher de Ló, que a gente viu que ela tinha deixado o seu coração na cidade de Sodoma, e aquele olhar foi um olhar que revelou, que expôs as motivações e o amor que ocupava o primeiro lugar no seu coração. E aí nós caminhamos, não é, falando sobre o primeiro mandamento: não terás outros deuses além de mim. Nós vimos que o Senhor Deus, no verso anterior, ele dá uma ordem, exatamente, né, essa ordem aqui. No entanto, ele nos dá duas razões para cumprirmos essa ordem. A primeira razão, como vimos, é que ele diz: eu sou o Senhor, o teu Deus. Então, por ser Deus, ele já é digno da nossa devoção e da nossa adoração. Só por ser Deus, ele já é merecedor e digno disso. Mas, além desse fato, ele também nos mostra que, pelo que ele fez por nós, ele nos tirou do Egito, da terra da servidão, ele nos tirou do pecado. A nossa atitude deve ser de adoração exclusiva ao Senhor. E aí, a gente terminou, né, com essas frases aqui, em que a gente viu que este mandamento, o primeiro mandamento, não terás outros deuses além de mim, é preeminente porque é impossível obedecer a qualquer um dos outros 9 se não obedecermos a este. Cada parcela de nossa devoção, cada ato de obediência ou desobediência, cada pensamento, palavra e ação, depende de nossa obediência a esta ordem. A gente viu que a quebra de qualquer outro mandamento, em primeiro lugar, é a quebra desse mandamento. Porque antes de roubar, antes de matar, nós constituímos no nosso coração
um outro Deus que não é o Senhor verdadeiro, o Deus verdadeiro, ok? E aí a gente viu também na página 54 alguns mandamentos, né? Quando a gente quebra aspectos da lei, a gente está quebrando esse primeiro mandamento, que é não terás outros deuses além de mim. Por isso que também a Elise vai afirmar que todo o pecado tem na sua base a idolatria. Porque antes de eu pecar, né, antes de eu cometer qualquer ato de pecado, eu já constituí no meu coração algum Deus. Eu peco porque estou servindo e obedecendo a algum Deus, ou amando mais alguma coisa do que ao Senhor. E a Elise diz assim, talvez agora você tenha algumas perguntas gerais sobre o lugar da lei do Antigo Testamento em nossas vidas. Essa lei do Antigo Testamento que a autora fala é exatamente a lei que está resumida nos 10 mandamentos, que são, ela é chamada também da lei moral de Deus, ok? E aí, caminhando, eu achei interessante que a Elise, né, ela dá um testemunho sobre o entendimento que ela tinha a respeito do papel da lei no Antigo Testamento. Como ela foi crescendo, amadurecendo, Deus foi abrindo os olhos dela para essa realidade e a importância. E eu achei muito interessante colocar aqui um pouco do testemunho dela em relação ao entendimento que ela tinha sobre o papel da lei no Antigo Testamento. Ela vai dizendo mais ou menos assim: ela era uma pessoa que cresceu na igreja, pessoa cristã, né? E aí, ela diz assim, diz que confusa, ela era alguém que vivia na igreja e era alguém confusa com respeito ao papel da lei no Antigo Testamento. Qual é o papel da lei? Será que o cristão deve cumprir? Será que não é algo ultrapassado? Então, ela é uma pessoa confusa. E, meus irmãos, não se assustem. Há muitos crentes na igreja do Senhor que têm essa confusão em relação ao papel da lei do Antigo Testamento, especialmente a lei moral, como dissemos, né? Resumida nos 10 mandamentos. E o que é que a gente deve fazer com essa lei? Será que foi algo só para o povo de Israel no passado? Não tem mais validade? E ela diz assim: penso que jamais pensei seriamente a respeito dos 10 mandamentos. E ela testemunha que viveu uma vida cristã, né? Na igreja, participando de tudo, mas ela nunca realmente parou para refletir de forma profunda, de forma séria, a respeito dos 10 mandamentos. Ela diz assim: fui ensinada que não estava mais debaixo da lei. Nós escutamos muito isso, né? Ó, nós não estamos debaixo da lei, e sim da graça. Há uma certa verdade, meus irmãos, nessa afirmação. No entanto, ela carece de explicações, de esclarecimentos. Em que sentido nós não estamos mais debaixo da lei? De que tipo de lei? Ou qual aspecto da lei a gente não está mais debaixo dele, e sim da graça? Aí ela diz assim: então por que me preocupar? Se eu fui ensinada que nós não estamos mais debaixo da lei, por que me preocupar então com os 10 mandamentos? Sabia que minha salvação era exclusivamente pela graça de Deus, né? E aí, o que o cristão deveria fazer com a lei não importava. Afinal de contas, a salvação era resultado exclusivamente da graça do Senhor. Aí ela diz assim sobre os 10 mandamentos: eu os reverenciava da boca para fora e esperava que eles permanecessem onde estavam, lá na antiguidade, ou seja, eles lá e nós aqui na atualidade. Então, eu achei muito interessante esse testemunho, essa sinceridade que a autora abre o coração e diz: olha, eu tinha um entendimento muito confuso sobre o papel da lei. E aí, continuando, falando sobre o uso da lei para um cristão, aí agora eu vou ler que a lei, conforme resumidas por algo meramente intelectual, pela sua própria capacidade, estudando em ponto final. Não.
os estudos nos ajudam. No entanto, ela diz que foi um ato gracioso, forjou isso nela, né? E a lei tem um papel importante na vida. É ruim a conexão. Abre os meus olhos para que eu possa contemplar vê se dá para ligar o teu e abre aí, escuta. Então, a lei me ajuda servindo como um tutor. Ela vai mostrar aqui a função da lei. Eu vou pedir para meu irmão Neto aí, por favor, abrir esse texto. Em Gálatas, capítulo 3, Neto, verso 24, por favor. Ela começa afirmando, né, ela vai sistematizar, não é, a função da lei na vida do cristão. Qual o papel da lei na vida do homem e, consequentemente, na vida do cristão também. Gálatas 3:24, Netão, por favor. Justificados pela fé. Tu repete, por favor, o microfone estava desligado. De maneira que a lei nos serviu de aio para nos conduzir a Cristo, a fim de que fôssemos justificados por fé. Obrigado, Neto. Olha só o que o apóstolo Paulo diz. A lei nos serviu de aio. Talvez algumas versões traduzam essa expressão como a lei nos serviu de tutor, como tutor, né? Ou seja, um professor particular que permanece na sala de aula do meu coração e me ajuda a entender que não possuo qualquer bondade inata, inerente, né? Essa expressão aí, aio, ela, na língua em que o Novo Testamento foi escrito, é de onde vem a palavra pedagogo, né? O pedagogo era geralmente aquele escravo que conduzia a criança até um local para que ela pudesse aprender, ou que ele mesmo, né, esse escravo que era pedagogo, instruía a criança. A expressão pedagogo, ela vem de duas expressões, né, que é conduzir, que é criança e conduzir. Então, o pedagogo era aquele que conduzia a criança. E o apóstolo Paulo pega essa figura e diz que a lei, ela nos conduziu, ela foi o nosso pedagogo, o nosso instrutor, o nosso tutor. E o que é que ela nos mostra? Como diz aqui, que no nosso coração, ela revela o nosso coração, né? E nos ajuda a entender que a gente não possui bondade, que nós somos maus e que nós estamos condenados pelo nosso próprio pecado. Então, a lei serviu exatamente a função da lei é exatamente nos conduzir, ser o nosso pedagogo, como diz Paulo aos Gálatas. A lei também, ela me humilha e esgota a minha justiça própria. Eu vou pedir para que outra pessoa, por favor, a nossa irmã Ana Paula Amorim, pudesse ler Romanos, capítulo 3, versículo 28, minha irmã. Romanos 3, 28. Peço para que os demais possam ir acompanhando, tanto com os livros, como também com suas Bíblias. Romanos, capítulo 3, verso 28. Oi, irmão, veja só. Eu tô cuidando aqui da minha mãe, eu tô escutando e tô aqui organizando ela. Eu tô sem a minha Bíblia aqui, eu tô só lhe ouvindo. Tá certo. Me perdoe, peça para outra pessoa ler, que Vou eu já tô fazer bem. isso. Obrigado. Um outro voluntário aí, por favor, pudesse ler. Um outro voluntário. Senhor, ok. Concluímos, pois, que o homem é justificado pela fé sem as obras da lei. Obrigado, Doug. Olha o que é que o apóstolo Paulo diz a esse respeito. Paulo diz assim: concluímos, ora,
se concluímos, é porque ele vinha argumentando, né? De que a justificação é pela fé em Cristo. Ele diz, concluímos, pois, que o homem é justificado pela fé, independentemente das obras da lei. Então, o homem não depende das obras da lei. A lei tem um papel. Aqui, no primeiro momento, a gente viu que ela nos conduz como um professor, um tutor a Cristo, mas ela mesma não nos justifica. Ela me mostra com veemência, ou seja, com clareza e firmeza, que não mereço a salvação porque não observo os 10 mandamentos. A lei mostra quão desesperadamente eu preciso de que o perfeito padrão de justiça de Cristo seja acreditado a mim. E essa palavra justificação ela é muito importante, né? Porque ela é uma palavra que vem do mundo jurídico, né? Em que justificação é declarar com base na justiça ou na obediência perfeita de Cristo que o condenado está perdoado e ele é aceito diante de Deus. Não pelos seus méritos, mas pelos méritos de Cristo Jesus. E o apóstolo Paulo, se você está acompanhando, no verso 24, ele diz assim, sendo justificados gratuitamente por sua graça, mediante a redenção que há em Cristo Jesus. Então, a lei, ela nos humilha. A lei mostra o padrão perfeito de Deus, mas, ao mesmo tempo, mostra a nossa incapacidade de, por nossas próprias forças, cumprir e atingir esse ideal, né? E esgota essa própria, como o apóstolo Paulo aqui nos mostra, né? Depois, você pode ler aí Romanos 7,7 também. Outra coisa, e aí eu queria já que um outro voluntário pudesse abrir já em Romanos 7,4 e outra pessoa em Gálatas 4:4-5. Queria que os irmãos pudessem participar aí. Você que já leu, talvez dá espaço aí para outra pessoa. Os voluntários, lembrando, meus irmãos, nós estamos em uma sala de aula, embora que virtual, mas é uma sala de aula e queremos a participação de vocês, tá bom? Se você quiser ler, destacar alguma coisa do versículo, fique à vontade. Então, a lei me ensina quão grata, a Elise diz, né? Eu devo ser por Cristo tê-la cumprido perfeitamente. Romanos 7,4. Assim, meus irmãos, também vocês morreram para a lei por meio do corpo de Cristo, para que pertençam a outro, a saber, aquele que ressuscitou dentre os mortos, a fim de que frutifiquemos para Deus. Olha só, obrigado, Marcondes. Outra pessoa já prepara Gálatas 4:4-5. Olha o que é que Paulo diz. Paulo diz que nós morremos para a lei. Com que objetivo? Para viver a vida de acordo com o nosso bel prazer? Não. Lembrem-se que nós falamos na aula passada que Deus libertou o povo do Egito com um objetivo. Todas as vezes que Moisés ia diante de Faraó e dizer que, liberta o povo de Deus, o que era que Moisés dizia? Para que possamos adorar ao Senhor. Então, Cristo nos libertou para sermos adoradores do Senhor, para vivermos um padrão estabelecido por Deus. E a lei nos mostra isso, né? E aí o apóstolo Paulo diz assim, que aquele que ressuscitou dentre os mortos, a fim de que isso indica o propósito pelo qual Cristo nos libertou, para que frutifiquemos, para que possamos dar frutos, praticar obras de justiça, como gratidão, né? Como diz aqui ela, a Elise. A lei me ensina quão grato eu devo ser. Senhor, obrigado porque o Senhor me libertou. E agora, o que é que eu tenho que fazer? Não para ser salvo, mas para demonstrar minha gratidão. Aí Deus diz assim, frutifique, envolva-se no meu reino, na minha obra. Gálatas 4:4-5, outro voluntário, por favor. Mas quando chegou a plenitude do tempo, Deus enviou seu filho, nascido de mulher, nascido sob a lei, para resgatar os que estavam sob a lei, a fim de que recebêssemos a adoção de filhos. Obrigado, minha irmã. Esse é um dos textos assim magníficos do Novo Testamento, né? A plenitude do tempo é o tempo adequado no plano de Deus, o tempo certo, não é? E o que foi que aconteceu quando veio a plenitude do tempo?
Deus enviou o seu filho, né, nascido de mulher, nascido sob a lei. E Jesus disse no Evangelho de Mateus que ele não veio abrogar, ou seja, quebrar a lei, ele veio cumprir. Ele nasceu debaixo da lei, ele cumpriu a lei, e Jesus também interpretou adequadamente a lei de Deus e aplicou a sua vida, né, a lei de Deus. Ele foi o que obedeceu de forma adequada esse padrão de Deus. E aí Paulo diz, com que objetivo Deus enviou seu filho, que nasceu de mulher e que nasceu debaixo da lei? Aí Paulo diz, para resgatar os que estavam debaixo da lei. Poderíamos aqui entender, para resgatar os que estavam debaixo da maldição, da condenação da lei. Porque é interessante, enquanto a lei não nos salva, ela nos condena. Ela mostra o nosso pecado. Ela revela a nossa condição de miseráveis diante de Deus. A nossa condição de pobres e culpados. Aí Paulo diz que Cristo, então, nos resgata a fim de que recebêssemos a adoção de filho. Então, através da obra de Cristo, nós nos tornamos filhos de Deus e irmãos de Jesus e co-herdeiros com ele. Então, a autora diz, estou preso a Cristo, porque ele cumpriu perfeitamente a lei. E depois assumiu em seu corpo o castigo prescrito pela lei para a minha desobediência. À luz disso, meu coração é compelido a transbordar de amor e obediência. Pelo que Cristo fez por mim, né? Pela sua obra, pelo seu sacrifício. A mim agora, exatamente, cabe oferecer a minha vida como uma forma de gratidão e de obediência pelo que ele fez, pela salvação que ele obteve por mim. E o último tópico dessa sistematização que a Elise faz, ela diz que a lei se torna o padrão de justiça a qual eu busco obedecer por gratidão. E aí tem o texto de Tito 2,14, se alguém puder ler, por favor. Tito 2,14. Um outro voluntário ou voluntária, por favor. Ele se entregou por nós, a fim de nos redimir de toda maldade e purificar para si mesmo um povo particularmente seu, dedicado à prática de boas obras. Obrigado, Lívia. Olha aí, né? Como uma criança agradecida que procura agradecer a seu pai, meu desejo por santidade transborda de um coração cheio de gratidão, né? Nesse texto, se você acompanhar, do Tito 2, no verso 11, Paulo fala sobre a manifestação da graça de Deus. Essa graça, ela nos salva do mundo do pecado, da condenação. E essa graça, ela é educadora também. Essa graça tem o poder de não só nos dar a vida eterna, mas também de nos educar num padrão adequado, num padrão de vida eterna. Porque, meus irmãos, é fato que a vida eterna, em certo aspecto, é algo futuro, a sua completude. No entanto, o Evangelho nos chama a viver essa vida eterna desde já, a desfrutar dela e a demonstrar aspectos dessa vida eterna através de um viver piedoso. E quem é que me conduz? Quem é que me orienta? A graça de Deus que me salvou. Então, a mesma graça que me salva é a graça que me conduz e que me transforma dia a dia a me conformar ao padrão de Deus, a me conformar à pessoa de Cristo. E aí, o apóstolo Paulo diz, né, que Cristo, ele se entregou por nós, a fim de nos remirmos de toda iniquidade e purificar para si um povo exclusivamente seu. E qual é uma das marcas do povo de Deus? Um povo engajado na obra do reino, zeloso de boas obras. Boas obras aqui não é apenas, por exemplo, doar cestas básicas. Isso é um aspecto também. Mas não é apenas questões meramente materiais. Inclui isso. Mas boas obras aqui é alguém engajado no reino. Como a gente ouviu domingo passado, na exposição de Filipenses, né? Em que Paulo agradece, porque aquela igreja era uma igreja que era cooperadora na obra do Evangelho. Então, ser zeloso de boas
boas obras aqui, é alguém integrado com o reino. É alguém que, onde está, é um representante do Rei Jesus. Caminhando. Martinho Lutero, eu achei interessante essa colocação dele. Ele nos ajuda a entender também o papel da lei, né, para a vida cristã. Ele disse assim, o reformador, né, Martinho Lutero, disse certa vez, a lei de Deus serve para nos conduzir a Cristo. Lembra que Paulo disse, o pedagogo, o tutor que nos conduz a Cristo? Certo. E aí, a lei nos conduz a Cristo para a salvação. Lembra que a lei não nos salva, ela nos condena, mostra o nosso estado, como já vimos. Mas ela nos conduz, ela nos aponta para a necessidade que temos de um redentor. E Cristo, e quando nós chegamos a Cristo, conduzidos pela lei, por sua vez, nos manda de volta a lei para a santificação. Veja que o fato de que você é salvo não quer dizer que agora você tem que rasgar a lei de Deus, você não precisa cumprir a lei moral de Deus, você não precisa cumprir para a salvação. No entanto, para viver em santidade, você precisa da lei de Deus, porque, como lemos no início, né, a lei é santa. A lei revela o caráter de Deus, ela é o ideal de Deus. Para viver santo, de modo santo, eu preciso não constituir, não ter outros deuses, não fazer imagens, não é? Eu preciso não usar o nome de Deus em vão, eu preciso dedicar um dia à adoração ao Senhor, ao descanso, à contemplação da obra de Deus na criação, à contemplação da redenção em Cristo. Então, a lei me leva a Cristo, e Cristo me leva de volta à lei para a santificação. Assim, a lei não é caminho de salvação, mas os reformadores usavam essa expressão, né? É uma norma de gratidão. Diante do que Deus fez por mim, na pessoa de Cristo, eu devo ter uma vida de gratidão. E uma vida de gratidão é caracterizada por uma vida de obediência a Deus. A nossa obediência é uma maneira de sermos gratos ao Senhor por aquilo que Ele fez e tem feito por nós. Cada pecado, cada idolatria em meu coração é fruto de falta de amor e gratidão. Cada vez que eu adoro algo ou alguém, a não ser Deus, eu deliberadamente me esqueço de que Ele é um bom pai e um grande rei que me tirou do Egito. Em contraste, cada ato verdadeiramente santo, inclusive o desejo interior de ser santo, surge do amor e da adoração que Ele colocou em meu coração. Sua graça faz com que eu tenha prazer na lei, porque a vejo como um padrão de crescimento na sua semelhança. E aí eu lembro do Salmo 119, meus irmãos, em que o autor por várias vezes expressa o seu apreço, a sua estima pela lei de Deus. É um salmo que praticamente todo ele é dedicado à excelência e o poder da lei de Deus. A certa altura, o poeta, né, o salmista diz assim, quanto amo a tua lei, é a minha meditação todos os dias. Ele diz assim, Senhor, abre os meus olhos, abre o entendimento do meu coração, para que eu contemple, para que eu veja as maravilhas da tua lei. Em um outro trecho, o autor diz assim, ele, parafraseando a ideia dele, ele diz que está chorando, lamentando, porque as pessoas quebram a lei de Deus. Será que você tem essa sensibilidade em relação à lei de Deus? Em amar a palavra, em meditar na palavra, mas também, ao ver alguém quebrando a palavra de Deus, você, de forma santa, se irá, porque o caráter de Deus está sendo ferido. Será que você tem tido essa atitude? Ou será que para você a lei é um peso? Inclusive ele diz, né, que a lei de Deus é o seu prazer. E aí a autora continua dizendo assim, sim, a lei moral, resumida nos 10 mandamentos, é uma dádiva maravilhosa, é um presente gracioso de Deus. Isso nos mostra que Deus tem interesse em se relacionar conosco. Ele nos ama. Deveríamos considerá-la como 10 amigas para proteger nossos caminhos. Ela nos humilha e nos convence de pecado. Ela nos enche de gratidão pela obediência submissa de nosso Salvador. E nos motiva a aprender como viver uma vida que agrade a Ele.
Os ímpios, eles veem as leis, né, como algo para tirar o prazer. E às vezes tem crentes que têm essa concepção também. Ah, mandamento e lei, parece que Deus é um estraga prazer. Ao contrário, liberdade, na ótica de Deus, consiste em nós obedecermos a sua palavra. O mundo tem um conceito distorcido do que é liberdade. A palavra de Deus tem um conceito adequado de liberdade. Liberdade é obedecer a palavra. Lembra que no contexto dos 10 mandamentos, Deus estava libertando o povo do Egito. E para que o relacionamento ficasse melhor ainda, Deus dá 10 orientações ao seu povo. Olha, nós vamos contrair núpcias aqui. Agora, para que esse casamento seja algo exclusivo, eu seja o Deus de vocês, vocês meu povo, eu vou dar 10 orientações. Ou, como diz a Elise, né? Nossos 10 amigos. O Senhor, Deus de toda a criação, o Rei dos céus e da terra, escreveu a lei com sua própria mão, né? As 2 tábuas que ele deu a Moisés, a Bíblia nos mostra que foram escritas pelo dedo do próprio Deus, né? Sua compaixão incessante não para aí. E aí, o que vai acontecendo é que Deus vai revelando que ele não queria apenas que sua lei estivesse escrita em tábuas de pedra externa, exterior a nós. Ele queria que sua lei estivesse escrita na nossa alma, no nosso coração. Olha o que o profeta Ezequiel diz. Palavras que o Senhor disse. Darei a vocês, ao seu povo, ao povo de Deus, um coração novo, e porém um espírito novo em vocês. Tirarei de vocês um coração de pedra, e lhes darei um coração de carne. Jeremias diz assim, porei a minha lei no íntimo deles, e a escreverei nos seus corações. Serei o Deus deles, e eles serão o meu povo. Num momento da história, a lei de Deus foi escrita em 2 tábuas de pedra, externas a nós, com estímulos externos à santidade. Agora a sua lei se acha em nossos corações, escrita pela mão do próprio Deus. Olha que ato gracioso de Deus. Olha que ato amoroso do Senhor. É por esta causa, ou por causa desses grandes atos de misericórdia, que devemos cumprir os mandamentos. Na verdade, a obediência é a única evidência segura de que amamos ao Senhor. E a Elise justamente vai falar aí na página 61 a respeito disso, né? Você, em casa, puder dar uma olhada, seria muito interessante. E aí ela vai citar esses textos de João, quando Jesus diz assim, né, ó, se vocês me amam, vocês vão guardar os meus mandamentos. Então, obedecer o mandamento de Cristo é uma demonstração de nosso apreço, de nosso amor, da nossa devoção, da nossa gratidão pelo que ele é e pelo que ele fez. Então, se você puder meditar nesses 2 parágrafos da página 61, seria muito interessante, são muito impactantes. E aí, a Elise vai mostrar na Bíblia vários mandamentos que combatem a idolatria. Vimos que esse é o tema que é o pecado, na verdade, que é mais atacado diretamente nas Escrituras. E aí, tanto no Antigo Testamento quanto no Novo, ela vai nos mostrar textos que tratam sobre o pecado da idolatria. Veja, a gente vai passar bem rapidamente, eles já estão aqui projetados. Não se voltem para os ídolos, não sigam outros deuses, não tenha Deus estrangeiro no seu meio, fiquem decepcionados todos os que adoram imagens e se vangloriam de ídolos. Prata e ouro são os ídolos dele, no caso dos ímpios, né? Tornem-se semelhante a eles, aos ídolos os que os fazem. Vocês não reconhecerão nenhum outro Deus além de mim, nenhum outro Salvador. Agora, veja que o tema da idolatria continua também no Novo Testamento. Idolatria é um tema que o crente tem que se preocupar, porque o nosso coração ele não é totalmente regenerado, meus irmãos. Nós estamos sujeitos a constituir ídolos no nosso coração. Senão, o Novo Testamento também não diria assim, ó, não se deixe enganar, nem imorais, nem idólatras herdarão o reino de Deus.
Não sejam idólatras, como alguns deles. Olha, nós podemos cair no pecado da idolatria. Dizer que você não pode cair no pecado da idolatria já é idolatria. Você já constitui um ídolo no seu coração, que é o orgulho, a sua autossuficiência. Fujam da idolatria, Paulo diz. Para crentes ele está dizendo isso. Ora, as obras da carne são manifestas, são imoralidade, idolatria. Façam morrer tudo que pertence à natureza terrena de vocês. Imoralidade sexual e a ganância, que é idolatria. Filhinhos, eu gosto muito desse texto de João. Ao fim de sua primeira epístola, no capítulo 5, verso 28, diz assim: irmãos em Cristo, meus amados, meus queridos irmãos, guardem-se dos ídolos. Tomem cuidado com os ídolos. João conhecia um pouco da natureza do nosso coração, né? Que o nosso coração é uma verdadeira fábrica de ídolos. E aí, a Elise nos leva a lembrar 3 fatos sobre a lei que a gente já viu, né? Primeiro, a lei nos humilha, como a gente viu. Ela nos faz grato pela perfeita obediência de Cristo. Ela nos ensina o que significa ser santo. Quer ser santo? Leia os 10 mandamentos. Ali está o padrão de santidade que Deus nos exige. E é interessante que Cristo resumiu aqueles 10 mandamentos em 2. E no coração da lei, né, no centro da lei está o amor. O amor ao nosso eterno Deus sobre todas as coisas. E se eu amar a Deus sobre todas as coisas, esse amor a Deus vai dirigir todos os meus relacionamentos. E ao próximo como você já ama você mesmo. O amor de Deus, ele orienta toda a nossa vida aqui nessa terra. Sabemos que somos incapazes de cumprir a lei como meio de salvação. Mas também entendemos que crescimento na obediência é parte do que significa ser um filho amoroso. O intuito desse livro, desse estudo, meus irmãos, é que cresçamos na obediência à lei. É que entendamos que todo ato de desobediência é quebra da lei de Deus. É porque constituímos ídolos, é porque temos outros amores que competem com o amor ao nosso Deus. E aí a Elise fala sobre 2 extremos que devemos evitar. Por um lado, o legalismo. O que é o legalismo? No livro dela tem até um apêndice lá no fim que você pode ler. O legalismo, né, ela resume em 2 pontos, tudo bem, a gente crê que a salvação é pela graça. Mas o que mantém a nossa salvação? Será que não é a graça? O legalismo diz que o que mantém a nossa salvação é a nossa obediência. E também o legalismo, ele amplia, na verdade, quando eu digo ampliar, ele acrescenta a lei de Deus. Certos parâmetros e padrões que não estão lá na lei de Deus, como os fariseus, né? Eles acrescentavam à lei de Deus tradições humanas. O antinomismo é o contrário, é você negar, a lei de Deus, a lei moral de Deus não tem nenhuma função para o crente hoje. Ela não serve para nada, já passou. Temos que evitar esses extremos. E aí, já caminhando para o fim, a autora diz assim: a esposa de Ló, ela era idólatra, como vimos. Mas sua idolatria não começou quando ela se voltou para olhar a cidade que amava. Sua idolatria começou quando ela passou a valorizar mais Sodoma do que a Deus. Sua idolatria causou sua queda. A Bíblia claramente nos adverte, vez após vez, a focalizarmos todo o nosso amor e toda a nossa devoção nele para o nosso próprio bem. Somente, e aí essa é a esperança para nós, né? Somente uma pessoa cumpriu perfeitamente a lei de Deus. Somente uma, e não foi o primeiro Adão. O primeiro Adão quebrou a lei de Deus, desobedeceu e nos condenou. Essa pessoa que cumpriu perfeitamente a lei de Deus foi o Senhor Jesus Cristo. Obtemos a salvação apenas pela fé em Jesus como nosso substituto, pois ele cumpriu perfeitamente a lei por nós. E aí a autora, né, para você continuar pensando no assunto, ela traz alguns tópicos, eu queria destacar alguns. Primeiro, qual foi sua atitude para com os 10 mandamentos no passado? Qual é a sua atitude agora? Lembra da Elise? A transformação que Deus causou na compreensão dela sobre a lei moral de Deus?
Qual é a importância da lei moral de Deus na sua vida? Qual é a sua atitude para com a lei moral de Deus? Thomas Watson disse: os que não estão dispostos a permitir que a lei os governe, jamais terão o evangelho que os salve. O que você entende disso que esse puritano falou? Qual a sua compreensão a respeito da lei de Deus? Das passagens sobre a idolatria, tanto no Antigo como no Novo Testamento que lemos, quais delas falam especificamente ao seu coração? Tire um tempo para meditar. O que você aprendeu examinando esses versículos? Onde você pode crescer, né, nesses textos que nós lemos? À medida que você reflete sobre o fim da esposa de Ló, você vê alguma semelhança entre o pecado dela e o amor que você tem pelo mundo? Qual aspecto do mundo você ama? O dinheiro, as amizades, seu relacionamento, acima de Deus, né, essas coisas, você mesmo. E por último, queria que você, no dia de hoje, passasse algum tempo pedindo a Deus que o ajude a crescer em seu apreço e compreensão dos seus mandamentos. Principalmente o primeiro mandamento que foi analisado no estudo de hoje. E aí, meus irmãos, eu queria rapidinho ouvir aí as impressões de vocês, né? Esse estudo, como eu disse, foi a continuidade do capítulo seguinte. Se você tiver tempo, dê uma lida no capítulo. Não tem como a gente explorar todo o capítulo, né? O tempo não nos permite, mas em casa, dê uma lidinha no capítulo, medite nesses textos bíblicos, avalie seu coração, mas não à luz de sua compreensão, porque seu coração é enganoso, mas à luz da palavra de Deus, e ore ao Senhor. Queria que 2, 3 irmãos aí pudessem compartilhar rapidinho uma impressão aí do estudo, por favor. Alguém? Pastor Carlos, bom dia. Bom dia, Marcondes. Se a gente pensar que a lei foi abolida, né, com Cristo, é algo que não faz sentido, até porque a gente entende que a palavra, a lei de Deus, ela revela a santidade, o caráter santo de Deus, né? E só esse caráter santo de Deus é que pode estabelecer o que é pecado de fato, né? Um Deus que é justo, né, soberano, perfeito, né? Isso, obrigado, meu irmão, é verdade. Muitas vezes na vida cristã a gente quer estabelecer o que é pecado ou não a partir dos nossos critérios, né? Mas como você falou, quem define o que é pecado é a palavra de Deus. Inclusive, o autor João diz, né, que pecado é quebrar a lei de Deus. Alguém mais quer deixar a sua impressão aí? Pastor? Ou não, Damerson? Eu não lembro ao certo se foi Lutero que disse, mas tem uma frase que diz que a lei de Deus é como um espelho que revela as nossas imperfeições, nossas falhas, né? Então, assim, se a gente elimina a lei de Deus, logo a gente perde muito o aspecto da graça, né? De Cristo, da nossa salvação. Damerson, agora eu não sei exatamente, vou pedir para os seminaristas da igreja pesquisarem aí, por favor, uma tarefinha para o seminário, Neto, Mateus, pesquisar aí quem foi que disse, mas é uma frase muito interessante, figura, né? A lei como sendo um espelho, ou seja, nós olhamos e ela mostra a nossa condição, né? Tiago até se apropria dessa imagem também, né, do espelho, para dizer, quem ouve a palavra e não pratica é igual a um homem que se vê diante do espelho, mas depois sai e esquece. E aí depois Tiago até elogia quem pratica a lei de Deus, né? Ele diz que é bem-aventurado, é abençoado. Essa imagem do espelho, ela é bem interessante também. A lei como sendo um espelho para nos olharmos. Alguém mais quer compartilhar alguma impressão, meus irmãos? Temos ainda aí 2 a 3 minutos. Pois não? O senhor falou essa frase aqui no estudo, não tem para que pesquisar, não. Foi ele que falou. E eu não sou digno de procurar uma frase que Damerson falou, não. Né? Tá certo. Damerson, já jogou a bola para tu aí, viu? Meus irmãos, alguém mais? Bem, se não temos, eu queria orar, agradecendo a Deus pelo estudo de hoje, pedindo para que Deus possa aplicar a sua palavra aos nossos corações. Só o Senhor pode transformar os nossos corações, meus irmãos. O padrão de Deus é muito elevado. Só a graça de Deus
pode nos ajudar a colocar em prática a sua palavra. E daqui a pouco a gente vai, né, na exposição bíblica dessa manhã, a partir das 10h15, ouvir a palavra de Deus. Sabe qual deve ser a sua oração? Senhor, abra o meu entendimento para que eu contemple as delícias, as maravilhas do teu evangelho. Transforme o meu coração, me torne mais parecido com Cristo. Meu irmão, na sua oração, não tenha vergonha de dizer, Senhor, me livre dos ídolos. Expulse do meu coração todos os ídolos. Então, que Deus abençoe. Vamos ter uma palavra de oração. Senhor, muito obrigado pelo estudo dessa manhã. A nossa oração agora é que o Senhor aplique e transforme os nossos corações. Pedimos pela vida do pastor Anselmo, a direção da exposição bíblica, que o Senhor use o teu servo, em nome de Jesus. Amém. Deus abençoe, meus queridos. Até de hoje a 8, se o Senhor permitir.